Fala aí, pessoal do Explica Enem. Aqui é o Henrique falando com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro de Físico-Química, que vamos falar um pouquinho dos conceitos iniciais, os conceitos mais básicos dos gases, que vão nortear os nossos estudos nas próximas aulas. Então, primeiramente, a gente precisa deixar claro algumas premissas da nossa teoria. A gente precisa lembrar que os gases têm massa. Apesar de vários dos gases não serem visíveis a olho nu, temos que lembrar que eles têm massa. Então, por exemplo, se você conseguir capturar uma massa gasosa dentro de um balão ou de algum recipiente que você consiga pesar, você vai observar que sim, eles têm massa, eles têm matéria. Também, eles ocupam todo o volume do recipiente. Isso é uma coisa importante, uma propriedade bastante marcante dos gases. E além disso, eles misturam-se entre si. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no encontro futuro. As misturas gasosas são de uma importância tecnológica imensa, então vamos falar amplamente sobre isso. E por fim, ele sofre alterações significativas, ênfase no significativo, no volume, por alteração tanto na sua pressão quanto na temperatura do meio. Ou seja, pressão, volume e temperatura são interdependentes de maneira significativa, o que, por exemplo, não é tão relevante quando a gente estuda, em alguns casos, de líquidos e sólidos, são outros estados de agregação da matéria, em que não tem essa interdependência tão grande, tão expressiva quanto nos gases. Muito bem, então vamos falar dessas três grandezas separadamente: pressão, volume e temperatura. Começando com o volume, como eu falei no slidezinho anterior, ele sempre vai coincidir com o volume do recipiente em que o gás está armazenado. Isso, novamente, para gases. Não faz sentido você supor para sólidos e para líquidos que isso seja verdadeiro. Então, é uma característica específica para o estudo de gases. Então, por exemplo, se a gente tem uma caixa, ou enfim, um reservatório de 100 litros, a gente tem 100 litros de gás aqui dentro. É uma das premissas, ou seja, vai ocupar todo o espaço disponível para ele. E algumas medidas interessantes de volume são essas aqui que estão na tabela, para ter uma consultazinha, lembrando as conversões mais básicas. 1 metro cúbico tem 1.000 litros e 1 ml tem 1 centímetro cúbico. Você consegue derivar as outras a partir dessas conversões maiores aqui. Em seguida, vamos falar sobre pressão. Pressão é definida na física como força sobre área. Pode ser medida em todas essas unidades aqui: Pascal, bar, atmosfera, torr, milímetro de mercúrio. Aqui uma ressalva que eu quero fazer para vocês é nunca confundir pressão com força. São grandezas diferentes. Força é uma grandeza vetorial, pressão é uma grandeza escalar. Você pega a força, o módulo da força, e divide pela área que aquela força está agindo, você tem o valor da pressão. Então, alguns casos interessantes de pressão gasosa, que eu separei para a gente debater, é, por exemplo, quando você tem uma seringa e você aplica uma força nessa seringa, tampando a saída dessa seringa de modo que o gás aqui dentro não possa sair. Então, você vai sentir uma resistência do êmbolo da seringa, que mostra justamente que a pressão dessa massa gasosa está aumentando. Então, é uma indicação dessa, da existência da pressão gasosa num recipiente confinado. E também, é claro, quando a gente tem uma diferença de altura muito grande, quando, por exemplo, sobe no elevador ou sobe numa ponte, a pressão atmosférica cai de maneira significativa, a gente sente aquela pressãozinha no ouvido. É, de novo, uma indicação da atuação do gradiente de pressão causado entre o ouvido interno e o ouvido externo. Você consegue justamente sentir a pressão dos gases agindo, na verdade, dentro do seu ouvido. E algumas medidas de pressão, como eu falei: um ATM vale 760 milímetros de mercúrio, ou o milímetro de mercúrio é equivalente ao torr numericamente, e as outras medidas, por exemplo, com o Pascal também, que é a medida do sistema internacional. E por fim, falar da temperatura, que é a grandeza relacionada ao grau de agitação das espécies, e para os gases depende da velocidade. Então, se a gente olhar esse gifzinho aqui, quanto maior a temperatura, ou seja, a gente está medindo o nosso termômetrozinho, quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas. Observem como a gente está vendo as partículas mais agitadas a temperatura mais alta. E lembrar que no estudo dos gases, a gente sempre deve usar a escala Kelvin, que é a escala absoluta que a gente converte de Celsius, por exemplo, para Kelvin, fazendo essa continha muito simples. Fiquem ligados na próxima aula, que a gente vai expandir um pouquinho dos conceitos aqui. Um abraço e até lá.